Mas Não. também eu tô assistindo, tá? Tá bom, tô lhe vendo aqui. Muito bem, senhores. Vamos, então, iniciar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 3 da Universidade Católica de Santos. Vejam, começamos mais um semestre letivo aí pela modalidade virtual, né? Infelizmente, ainda não voltamos à nossa aula presencial. Infelizmente ou felizmente, por exemplo, como hoje, num dia de chuva como esse, né? E você, num dia de chuva como esse, felizmente, né? Num dia de sol em que você gostaria de até de sair de casa, infelizmente. Mas, enfim, a nossa perspectiva é de que esse semestre, esse segundo semestre letivo 2021, seja ainda pela modalidade à distância, né? Mas vamos empreender todos os esforços no sentido de que a gente não perca, né, o conhecimento que a gente pode adquirir nesse semestre. Houve prejuízo com essa pandemia? Claro que houve prejuízo. O conhecimento que você adquiriu, com certeza, é um pouco inferior do que o conhecimento que você teria adquirido se tivesse assistido às aulas presencialmente. Mas, enfim, é o que se tem para hoje e é o que se pode fazer, né? A gente tem que se adaptar e ter paciência. Então, veja só, vou dividir a tela com vocês aqui para que vocês vejam esse slide que eu disponibilizei no Moodle, está lá no fórum, nos avisos do fórum está este PowerPoint aqui. Que vai tratar, né, do imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Vejam, senhores, já falamos bastante a respeito do imposto de importação quando iniciamos a parte aduaneira. Agora a gente vai tentar aprofundar aqui o quanto possível nas características do imposto de importação. Vejam, senhores, o imposto de importação, ele é regido, né, pelo Decreto-Lei 37/66. Já falei para vocês a respeito desse decreto. Esse Decreto-Lei é do tempo da ditadura militar, né? Já que nós tivemos uma ditadura militar que teve vigência no Brasil de 1964 até 1985, quando então houve uma eleição indireta para presidente da República e foi eleito o Tancredo Neves, que não assumiu, morreu, assumiu o Sarney. Somente em 1989 nós tivemos a nossa primeira eleição direta para presidente da República. Muito bem. Em 1966, portanto, nós estávamos em plena ditadura militar, em plena vigência, inclusive do AI-2. Foi o AI-2, o Ato Institucional número 2, que fechou o Congresso Nacional em primeiro lugar. E esse Decreto-Lei 37/66 foi, esse Ato Institucional número 2 é de 1965. E esse Decreto-Lei de 1966, ele é um Decreto-Lei de 18 de novembro de 1966. Muito bem. Então, onde está o fato gerador do imposto de importação? Está no artigo 1º do Decreto-Lei 37/66, combinado com o artigo 23 do mesmo decreto. Por que digo combinado, senhores? Pelo seguinte, porque se a gente interpretar isoladamente o artigo 1º do Decreto-Lei 37/66, a gente vai chegar a uma conclusão
absolutamente equivocada, qual seja, a de que o fato gerador do imposto ocorre no momento em que a mercadoria entra no território nacional. E o fato gerador do imposto, deliberadamente, não ocorre no momento da entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Por que não? Porque, veja, o artigo 1º, ele diz: o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. A leitura isolada, sem analisar o contexto de toda a legislação pertinente desse artigo 1º, vai levar você a concluir que, então, no momento em que a mercadoria entrar no território nacional, ocorreu o fato gerador do imposto de importação. Mas isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque o artigo 23 do mesmo Decreto-Lei 37/66, ele diz: quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, mercadoria despachada para consumo é mercadoria importada em caráter definitivo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que se refere o artigo 44. Então vejam só, o fato gerador do imposto de importação de mercadoria estrangeira, ele ocorre com a entrada da mercadoria no território nacional, mas no momento do registro da declaração de importação, não antes. Não antes do registro. Por quê? Porque antes do registro, essa mercadoria pode estar em trânsito. Essa mercadoria pode nunca vir a ser desembaraçada. Por exemplo, a mercadoria vem do exterior, num container. Esse container é descarregado na zona primária, que é um território fiscalizado, é um recinto fiscalizado pela Secretaria da Receita Federal. Essa mercadoria é depositada na zona primária e aguarda o prazo de 90 dias, que é o prazo que o contribuinte tem para promover o despacho aduaneiro de importação. Se ele não promover o despacho aduaneiro de importação, se ele não registrar a sua declaração única de importação perante o Siscomex, o que vai acontecer? Essa mercadoria vai ser levada a perdimento por abandono. E o fato gerador do imposto de importação nem vai acontecer. Essa mercadoria será leiloada e o arrematante vai pagar o preço da mercadoria mais o ICMS, a parte, na arrematação. Mas ele, veja, sequer ocorreu o fato gerador do imposto de importação. Porque o fato gerador do imposto de importação só ocorre com a entrada da mercadoria no território nacional, mas não no momento da entrada no território. Por quê? Porque nós vimos, eu bato bastante nessa tecla, né? A questão da estrutura lógica da norma jurídica tributária. O fato concreto que se subsume à hipótese. Nós analisamos a estrutura da hipótese. Nós vimos que a norma jurídica tributária é composta de um antecedente e de um consequente. E o antecedente tem 3 elementos: núcleo, coordenada de tempo e coordenada de espaço. E o consequente tem 4 elementos: sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e base de cálculo. Muito bem. Então, para que eu possa dizer, afirmar, concluir, asseverar que ocorreu um determinado fato gerador tributário, é preciso que estejam satisfeitos os 3 elementos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo e coordenada de espaço. O artigo 1º do Decreto-Lei 37/66, ele parece trazer as 3 coordenadas. Parece trazer o aspecto material, o núcleo, importar mercadorias, certo? E parece trazer o aspecto temporal, com a entrada da mercadoria no território nacional. Mas ele só parece. Na verdade, ele não estabelece o aspecto temporal da hipótese, ou a coordenada de tempo. A coordenada de tempo está estabelecida no artigo 23, que diz que é o momento do registro da declaração de importação.
Então, a mercadoria estrangeira entra no território nacional, mas isso por si só não faz com que que se possa afirmar que ocorreu o fato gerador do imposto de importação. Até eu dou um exemplo esdrúxulo para você pensar, né? Se fosse assim, entrava um avião cheio de mercadoria estrangeira no espaço aéreo nacional, mercadoria estrangeira entrou no território nacional. Só que esse avião está indo para outro país, ele está passando pelo espaço aéreo brasileiro. Um navio, a mesma coisa. Vem um navio aqui para o Porto de Santos, descarregar vários containers aqui no Porto de Santos. Mas ele tem vários outros containers que não estão vindo para o Porto de Santos. Eles vão continuar no navio e vão para outro país. Ora, essas mercadorias que estão no navio não entraram no território nacional? Claro que entraram. Mas ocorreu o fato gerador tributário do imposto de importação, tem a Fazenda Nacional o direito subjetivo de receber imposto de importação sobre essas mercadorias destinadas a outros países? Claro que não. Por quê? Porque só vai incidir o imposto de importação sobre a mercadoria estrangeira que entrar no território nacional e que for despachada para consumo, ou seja, na qual houver o registro da declaração de importação por parte do importador. Então, somente com o registro da declaração de importação é que ocorre o fato gerador tributário do imposto de importação. A propósito disso, essa é a pergunta que está no Moodle, para os senhores responderem. E a pergunta é: ocorre o fato gerador do imposto de importação com a entrada da mercadoria, no momento da entrada da mercadoria no território nacional? Claro que não. Não é no momento da entrada, é no momento do registro da declaração de importação. Muito bem. Então vejam, senhores, a análise do fato gerador do imposto de importação é extremamente importante, até sob o ponto de vista de alguns aspectos operacionais. Já falei para vocês isso. Por exemplo, um importador importa uma mercadoria e tem 90 dias para promover o seu desembaraço. Aí ele resolve devolver a mercadoria dele ao país de origem. Ele quer cancelar o negócio que ele fez. Ele quer devolver. Não quer mais importar. Ele pode fazer isso? Pode. Claro que pode. Pode sim, Viviane. Veja, a mercadoria dele está depositada em zona primária. Ele quer devolver ao país de origem. Ocorreu algum fato gerador tributário? Não. Quanto que ele deve para a Fazenda Nacional? Nada. Ele faz um requerimento ao inspetor da alfândega do Porto de Santos e diz: ó, quero devolver ao país de origem. E o inspetor é obrigado a autorizar a devolução dentro do período que ele tem para fazer o desembaraço, que é 90 dias, e se não houver nenhuma acusação fiscal, evidentemente, contra essa mercadoria, porque se o inspetor estiver investigando uma irregularidade na importação, aí ele vai impedir o retorno ao país de origem, porque está formulando uma acusação fiscal de importação irregular, mas não é o caso. Essa mercadoria está regularmente depositada em zona primária e ele não quer mais a mercadoria. Ele vai devolver para o país de origem, sim. Se o inspetor da alfândega indeferir, e muitas vezes o inspetor faz isso, então cabe um mandado de segurança contra o inspetor da alfândega no Porto de Santos, dizendo o seguinte: eu quero devolver minha mercadoria ao país de origem e eu tenho esse direito. Por quê? Porque não ocorreu o fato gerador do imposto de importação. E por que não ocorreu o fato gerador do imposto de importação? Porque não estão satisfeitos os três elementos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. Houve a satisfação do núcleo e da coordenada de espaço, mas a da coordenada de tempo não foi satisfeito. Então, não ocorreu o fato gerador do imposto de importação e eu posso sim devolver minhas mercadorias ao país de origem, mesmo depois de tê-las descarregado em recinto alfandegado em zona primária. Desculpa pela falha, professor. Imagina, Viviane, é para isso que é bom você
trabalhar com o vídeo habilitado, porque aí o professor consegue perceber se você está entendendo, se você não está entendendo, se você está equivocando, se você não está equivocando. É importante isso, essa interação, né? Vejam só, você não tem que me pedir desculpas por isso, muito pelo contrário, né? Eu que te agradeço por trabalhar por estar com o vídeo habilitado, porque nos permite uma interação maior. Olha só, então, esse é o fato gerador do imposto de importação. Entrada da mercadoria no território nacional no momento do registro da declaração de importação. E somente no momento do registro da declaração de importação. Artigo 1º, combinado com o artigo 23, ambos do Decreto-Lei 37/66. Muito bem, e aí passamos ao próximo passo. Qual seria, então, a base de cálculo do imposto de importação, né? Que eu coloquei aqui no slide, que essa base de cálculo está aqui no artigo 2º do mesmo Decreto-Lei 37/66, que diz que a base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida indicada na tarifa. A alíquota específica seria basicamente o seguinte: olha, essa mercadoria vai pagar $1 por tonelada, independentemente do valor. É $1 por tonelada. Um produto importado a granel vai pagar $1 por tonelada de imposto de importação. É uma alíquota específica. Isso não é usual, tá? O que é usual? É a tarifa com alíquota ad valorem, que é do inciso 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 37/66, que diz: quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Ou seja, quando a alíquota for ad valorem, o que é uma alíquota ad valorem? É um percentual fixado na tarifa externa comum, no sistema harmonizado, tarifa externa comum, que estabelece todas as alíquotas de todos os itens comercializados no mundo, e estabelece um percentual incidente sobre uma base de cálculo. Veja, e a base de cálculo é o valor aduaneiro. Agora, como é que encontra o valor aduaneiro? Segundo as normas do artigo 7º do GATT, do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. E o que determina o artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio? Já falei sobre isso, mas volto a falar. Veja, nós temos 6 métodos de valoração aduaneira, sendo que esses métodos são sucessivos. O primeiro método é um método de encontrar o valor real da transação a partir dos documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação. E quais são os documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação? Já vimos isso no semestre passado. A fatura comercial, Commercial Invoice, o BL, ou o conhecimento de embarque, ou conhecimento de carga, Bill of Lading, né? E o Packing List, ou o romaneio de carga. Esses são os 3 documentos, documentos obrigatórios a qualquer operação de comércio exterior, seja na importação, seja na exportação. Então, você tem que apresentar esses 3 documentos. Eventualmente, se a mercadoria tiver alguma isenção fiscal, por exemplo, você pode ser obrigado a apresentar um outro documento que é chamado de certificado de origem. A mercadoria tem um incentivo fiscal por ser fabricada num determinado país. Então, para evitar a manobra da triangulação, quer dizer, eu importo um produto da China e exporto aqui para o Mercosul,
dizendo que foi fabricada aqui no Brasil. Não, isso não é permitido. Eu vou precisar juntar, além do BR, da fatura e do packing list, eu vou precisar juntar um certificado de origem. Quem emite esse certificado de origem? Normalmente é uma Câmara de Comércio Exterior ou uma entidade como a Fiesp, por exemplo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ela emite aqui no Brasil certificados de origem de produtos, dizendo, olha, esse produto foi fabricado aqui no Brasil, realmente. Esse produto não foi importado da China, não. Ele tem tantos por cento lá de matéria-prima brasileira e foi feito aqui no Brasil. Então, ele goza da isenção fiscal. Diga, Viviane. Da China não é ruim não, hein, professor? Tem muita coisa fabricada da China que é muito bom, hein? Sim, tem. Tirando o chinês, né, que não presta para nada. Brincadeira. Não, a China, senhores, a China é a segunda maior economia do mundo. Veja, nós temos que ver que a maior economia do mundo são os Estados Unidos. A segunda maior economia do mundo é a China. E nós temos que nos render às tecnologias que estão vindo da China e muita coisa aí, entendeu? Então, não dá para ficar fazendo pouco da China, não. Mas eu sou contrário a determinadas políticas chinesas, né? Algumas políticas deles são bastante agressivas, principalmente essa política do comércio exterior. Política brasileira, então, 0-0. Bom, a política, nem me fale, política no Brasil é piada pronta, né? Então, veja, mas eles são um país totalitário, são um país que não respeita direitos humanos, é um país que tem uma justiça que é de uma truculência e de uma sumariedade nos julgamentos que impressiona. Veja, não é um país democrático, não é. O Brasil é fabricado do direito rico humano. Não é do direito pobre humano, é do direito rico humano. Bom, sei lá, eu sei que é um país que não respeita regras de meio ambiente, é um país poluidor, muito poluidor, e que tenta impor aos demais parceiros comerciais uma política um tanto agressiva. Então, eu tenho minhas questões, minhas reservas pessoais em relação à China, mas não a questão de qualidade. Essa questão da qualidade do produto chinês, isso aí já mudou, muito. Existem produtos chineses de altíssima qualidade, mesmo automóvel chinês hoje, no Brasil já tem muito e está sendo bem aceito, bem utilizado, é um carro de qualidade, né? Muito bem, então vejam só, mas a base de cálculo do imposto de importação é esse valor aduaneiro, e o valor aduaneiro é encontrado, da primeira forma, primeiro método, uma análise dos documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação. Na hipótese de não ser possível valorar pelo primeiro método, então valora-se pelo segundo método. O segundo método é uma análise, um critério comparativo de importação de mercadorias idênticas. Se não houver uma importação de mercadorias idênticas, então parte-se para a valoração pelo terceiro método, que é um critério comparativo de mercadorias similares. Então, pelo terceiro método que a alfândega brasileira utiliza um programa institucional que chama-se Lince Fisco, que faz a valoração das mercadorias. Pelo terceiro método, quando não é possível valorar nem pelo primeiro, nem pelo segundo, se valora pelo terceiro. O quarto método, que é o método do valor deduzido, é um método que é uma análise contábil dos documentos do importador. O quinto método, que é o chamado valor computado, é uma análise contábil dos documentos do exportador. E o Brasil fez reserva em relação ao quinto método. O Brasil diz assim, eu não vou cumprir o quinto método. Por quê? Porque como é que eu vou fazer uma análise contábil dos documentos do exportador? Né?
Eu sou uma autoridade alfandegária que tem jurisdição aqui no território nacional, que é o Brasil. Como é que eu vou analisar os documentos contábeis do exportador chinês? Não tenho como. E se não tenho como, não vou ficar obrigado. Agora, vem aqui, quem está me perguntando aqui, o Caio. Professor, existe alguma situação específica em que o exportador tenha que emitir uma declaração complementar para atestar a origem da mercadoria? Ou isso vai depender do acordo comercial assinado entre a aduana do importador e a aduana do exportador? Não, veja só. Toda vez que houver um benefício fiscal em decorrência da origem do produto, todas as vezes que houver benefício fiscal, há necessidade de juntar de certificado de origem. Por exemplo, um exemplo muito típico de benefício fiscal em função da origem é o Mercosul. O Mercosul é uma comunidade, né? Uma comunidade composta por 4 países, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela também faz parte, mas está expulsa, né? Porque não tem práticas comerciais que sejam razoáveis. Então ela está suspensa. Então hoje nós temos Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fazem parte do Mercosul. Então se o Brasil importar um produto da Argentina, esse produto pode ter isenção de imposto de importação, porque é importado da Argentina. Ora, então todo produto importado da Argentina, com essa isenção, vai ter que vir acompanhado, sim, de um certificado de origem. Porque senão como é que a autoridade alfandegária brasileira vai saber que esse produto realmente foi fabricado na Argentina? Ou se ele não foi importado da China e exportado para o Brasil via Argentina, através de uma triangulação. Então, o que existe é o seguinte: existe benefício fiscal em função da origem? A resposta é sim ou não. Se existe, essa importação tem que ter certificado de origem. Não existe benefício fiscal em decorrência da origem. Então não precisa trazer certificado de origem. Não importa de onde veio, onde ela foi fabricada, se ela está sendo importada do país A, do país B ou do país C, a alíquota do imposto de importação é a mesma. Não precisa certificado de origem. Respondi a sua pergunta, Caio? Espero que sim. Ok. Muito bem. Então, vejam, senhores, a questão da base de cálculo é altamente relevante, né? Nós estamos aí, primeiro método, documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação. Segundo método, análise comparativa de mercadorias idênticas. Terceiro método, análise comparativa de mercadorias similares. Quarto método, uma análise contábil dos documentos do importador. Quinto método, uma análise contábil dos documentos do exportador. E sexto método, finalmente, é um método misto, em que serão utilizados critérios dos 5 métodos anteriores, né? Mas só se pode valorar no âmbito aduaneiro por um desses 6 métodos. Não se pode valorar por método híbrido, ou seja, um cochambramento. Eu vou pegar um método que não é nenhum desses 6 e vou valorar. Como só ia acontecer no Brasil, lamentavelmente. E nós temos um caso emblemático que eu sempre conto para os alunos, que é aquele caso da boutique lá, da Daslu, em que a mulher lá foi condenada num processo criminal, ela foi condenada a 92 anos de prisão porque teria praticado irregularidades na importação. E eram produtos de boutique, produtos de grife. Então, a maioria das acusações fiscais se baseavam nos preços de varejo desses produtos de grife comercializados em lojas de luxo. Então, olha, essa bolsa da Louis Vuitton que você está vendendo, que você importou aqui por $5 ou por $25, ela está sendo vendida na Maison Louis Vuitton em Paris por $5.000. Então você está subfaturando. Vejam, é uma acusação fiscal baseada em quê? Baseada numa informação contida aonde? Num site de internet. Então, senhores, é uma acusação fiscal
mendais, injusta, ilegal e imoral. Por quê? Porque a pesquisa de preços pela internet, ela vai levar necessariamente a um equívoco. Por quê? Porque você na internet, você encontra, eu desafio você a encontrar qualquer produto por qualquer preço. Você vai encontrar o mesmo celular que você encontrar na internet por $500, por $1.000, você vai encontrar na mesma internet por $10.000 e vai encontrar um outro fulano vendendo ele por $1. Então, quer dizer, qual é o parâmetro que você tem? Nenhum. Preços de varejo não servem para determinação da base de cálculo do imposto de importação. Preços de varejo são expressamente proibidos pelo tratado. E o tratado estabelece 6 métodos de valoração. Tem algum desses métodos fala análise, critério comparativo de preço de varejo? Não fala. Então, um método de valoração utilizando critérios, utilizando parâmetros de preço ao consumidor, na ponta, é um critério mendaz. Um critério para fazer uma acusação fiscal imoral, ilegal e absurda. Que foi feito com essa coitada dessa mulher. Essa tal de, eu nem lembro o nome dela lá, da dona da Daslu. Sei que ela tinha câncer de pulmão. A mulher estava com câncer de pulmão, já em estado bastante avançado, e foi condenada a 92 anos de prisão. Lógico que ela morreu muitos anos antes de cumprir essa pena medonha. Ela morreu 2 ou 3 anos depois da condenação. Mas essa sentença da Daslu está na internet. Você procurar lá, Daslu, sentença criminal, você vai achar o juiz federal que a condenou a 92 anos de prisão porque estava praticando subfaturamento decorrente de valoração aduaneira feita por métodos totalmente proibidos pelo Tratado Internacional do qual o Brasil é signatário, que é o GATT. E todos os países membros da OMC são obrigados a cumprir esse tratado. Muito bem. Então vou fazer uma pausa aqui e voltamos só para dividir a gravação. 1 minuto, por favor.